Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, né? Ele é um fundo imobiliário de papel. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 88,91. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,25%. Ele está sendo negociado com um pequeno desconto ali de 0,95%, ou seja, 5% de desconto, que eu considero ser até um pouquinho mais do que isso. Já já eu explico isso um pouco melhor. E é um fundo que é negociado com altíssima liquidez, ou seja, é muito fácil você entrar ou sair desse fundo. Ele negocia uma média de 3 milhões e 500 mil por dia. E ele vem no movimento interessante de recuperação. Ele teve uma valorização de 7,73% nos últimos 12 meses. Essa valorização era até um pouco maior, mas como o fundo deu uma pequena reduzida recentemente, está na casa de 7,73%. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que tem histórico, ele veio ao mercado nos idos de 2018. Quando ele veio ao mercado, ele é um fundo de base 100, tá? Antes da gente ver quando ele veio ao mercado, vamos ver as situações dele. Atualmente ele está a 88,91. No último ano, ele foi negociado a 80 de mínima e máxima de 92. Ou seja, ele está negociando agora mais perto do que a sua máxima no último ano do que das mínimas, né? Lá nos idos de 2018, quando ele veio ao mercado, ele veio na faixa de R$100. Durante os anos de 2019, o mercado estava bem eufórico. Esse fundo não teve toda a disparidade como teve outros fundos, mas já já eu vou tentar mostrar por que para mim esse fundo não disparou. Então esse fundo chegou a ser negociado por R$110, R$113, ainda assim um bom ágio, né? Chegou a ser negociado 10, 13% acima do que ele vale. Em março de 2020 foi um momento bem crítico para o mercado, foi quando teve aquele problema de pandêmico e todo o mercado desabou. Então esse fundo chegou a incríveis R$75, rapidamente se recupera para a faixa dos 90 e depois ele meio que ficou lateralizado a R$100. Durante o percurso ele teve algumas quedas, né? Voltando a 90 lá no final do ano de 2020 e também no mês 10, mês 11 de 2021, novamente ele cai para a faixa de R$93, R$94. Ele se recupera, e aí até próximo do momento eleitoral do ano passado, 2022, esse fundo estava ali de novo próximo aos seus R$100. Contudo, de lá para cá, desde o mês 7, esse fundo entra numa grande queda. E o que favoreceu para isso aqui, na minha humilde opinião, tá? Esse foi um momento que ocorreu inflação muito baixa, deflação e blá blá blá, e tudo isso afetou severamente os fundos de papel. Então esse fundo despenca de R$100, chega a bater ali, ó, próximo dessa mínima dele nesse ano, ó, que foi R$80,54, e desde a virada do ano, janeiro para cá, o fundo vem se recuperando e agora está mais ou menos lateralizado nessa faixa de R$90. Voltando aqui para o site, agora a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, ó. O seu CNPJ é um fundo para investidor em geral, mandato renda, títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel. Ele é prazo indeterminado, gestão ativa. Taxas, vamos deixar para ver dentro do seu relatório. E não há que se falar de vacância para fundos de papel. Esse é um fundo que tem 140 mil cotistas, né? E ele tem mais de 13 milhões de cotas emitidas. Ele está sendo negociado ali a 93, é o quanto ele vale atualmente. Por isso que eu acho que o desconto do fundo acaba sendo um pouco mais. Porque esse fundo ele é de base 100. Esse fundo não perdeu ali 6,60 de patrimônio. Mas a MU, ele está 6,60 abaixo dos R$100. Parte disso aqui, ó, se deve em razão da marcação a mercado. Então, na minha humilde opinião, esse fundo aqui ele não vale só 93, ele vale um pouco mais, tá? E ele tem valor de mercado de 1 bilhão 260 milhões. E aqui, para mim, está o principal fator para esse fundo estar sofrendo bastante. Isso aqui, ó, seu rendimento, o último rendimento entregue foi de 65 centavos. Então, como caiu o rendimento dele? Mas, gente, o rendimento caiu desse fundo aqui, ou todos, sem exceção, todos os fundos de papel indexados a IPCA tiveram redução do seu rendimento. Porque não tem mágica, o dinheiro não surge do nada, tá? É impossível, eles não fabricam dinheiro. O dinheiro ele é emprestado a uma taxa fixa mais os juros que foi cobrado. Então eu vou te cobrar, por exemplo, eu vou te cobrar a inflação mais 3, a inflação mais 6%. Então esse 6% aqui está travado, ó. 6% está travado.
Como esse 6% está travado, o que que vai variar? A inflação. E essa inflação ela é medida mensalmente. Então, se a inflação cai, ora, o rendimento vai cair. Não é mágico, o dinheiro não surge do nada. Então, todos os fundos de papel indexados à inflação tiveram essa queda. E se a Selic continuar com esse movimento de queda que ele vem apresentando, os fundos indexados à CDI e os FIAGROS indexados à CDI também vão ter queda no seu rendimento. E o que vai acontecer? Olha o pai de Ná aqui, ó. Vai acontecer queda nas cotas. Porque o mercado é rentista e imediatista. Ele gosta de resultado imediato. Continuando aqui no relatório, o que a gente observa? Esse é um fundo que ele tem histórico. Primeiramente, só vou falar a rentabilidade dele comparando com os outros ativos. Então, vamos ver aqui a rentabilidade dele comparando com os outros ativos. Então, o que a gente observa? Nos últimos 5 anos, esse fundo ele tem histórico. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo apresentou uma rentabilidade de 39%. O CDI do período foi 42%, IPCA 31%, o IFIX foi de 41% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, foi de 80%. Se você olhar superficialmente somente para números, você vai falar, poxa, Mu, não compensa fundo imobiliário, porque esse fundo está rendendo menos do que o CDI do período. Sim, abençoado, mas se você faz uma visão apenas de agora e não para o longo prazo, longuíssimo prazo, você vai ter uma visão deturpada. Note o seguinte, gente. Aqui, ó, o RBR é o tracinho vermelho e o CDI é o tracinho azul escuro. Então, poxa, olha o tempo inteiro que o fundo rendeu bem mais do que o CDI do período, ó. Todo esse período aqui ele rendeu mais. Todo esse período aqui ele rendeu mais, ó, bem mais. Só que a Selic atualmente está muito alta. Então, para mim, esse pequeno momento aqui que ocorre, essa inversão aqui, é totalmente normal. Mas você tem que observar o seguinte, no longo prazo, geralmente os fundos indexados a IPCA conseguem bater sim o CDI. É porque aqui só tem um histórico de 5 anos. Se você olhar para um horizonte muito maior do que isso, você consegue ver a rentabilidade do fundo aí superando sim com facilidade o CDI aí do período. Então nesse ponto eu não vejo nada demais, eu vejo como essa rentabilidade sendo até aceitável. Mais abaixo aqui a gente vê as entregas do fundo, né? E aqui é aquela questão, você não vai ter esse fundo entregando dividendos altíssimos. Mesmo no momento de inflação alta, esse fundo entregou ali na casa de 1,20, 1,10, 1,8, 1,12, algo mais ou menos nesse sentido. Mas, numa boa parte do período, ele entregou ali na casa de 60 centavos. Agora, você pode ver que ele retomou para esse patamar de mais ou menos 70, 60 centavos. Ele entregou durante alguns meses aqui, ó, na casa de 90, e acho que ele vai voltar para esse patamar aqui, sabe? Eu vejo tranquilamente ele voltando para esse patamar. Mas esse fundo aqui, se você investir nele, você não pode esperar alto rendimento desse fundo, porque ele é um fundo que, teoricamente, o objetivo dele é entregar um pouco mais de segurança. Então, o que a gente observa aqui, ó? Janeiro do ano passado, janeiro desse ano, 90 centavos, 95, R$1. E recentemente ocorreu uma queda da inflação até deflação. Então, você vai ver que ocorre um movimento, ó, 80, 70, 65, 65. Você observa a mesma coisa aqui no gráfico, ó. No ano passado, no final do ano passado, teve esse movimento aqui, ó, de deflação. Então isso aqui afetou o resultado do fundo, que novamente agora vem acontecendo e afetando também o resultado do fundo. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade, né? Essa rentabilidade tem a ver com a cota. Então a gente vê que, na média, a rentabilidade do fundo foi na casa de 0,50, 0,60. Aí o que eu considero ser muito baixo mesmo para um fundo de papel. E mais, desde o ano 2021, a rentabilidade do fundo deu uma melhorada. Na casa de 90, 1,20 e pouco, chegou 1,12. E recentemente, com essas deflações, esse período de deflação, ele cai para 0,70, 0,80. O que é também normal, renda variável, né? É normal que haja essa oscilação tanto na rentabilidade quanto no rendimento do fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Nós contamos aí com um clube de membros nos canais Amu Invest, Amu Fiagro e Amu Dicas. O nosso clube de membros é uma forma de você ajudar o canal. É bem baratinho, ele é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, mas é um valor que pra gente faz muita diferença. Considere se tornar membro aí para apoiar o nosso trabalho. E você ainda tem vários benefícios. Esse vídeo está sendo gravado com bastante antecedência, então você tem acesso antecipado a vídeo, você tem preferência quando pede um vídeo. Outro fator, os membros do canal têm um grande desconto na nossa planilha de controle financeiro. Então considere fazer aquisição aí dessa planilha, porque
ela tem muita informação interessante. Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial dessa planilha ou rumo aos 50 mil com pouco dinheiro. Nesses vídeos eu mostro na prática a usabilidade da planilha. Ela vai te ajudar a fazer o controle dos seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, para quem às vezes está em dúvida, ela te auxilia até em qual ativo investir. Ela vai te facilitar esse tipo de situação. Além do mais, ela é barata, né? E com muita informação interessante. Outra forma de apoiar financeiramente aí, se você fizer aquisição da planilha, você vai estar nos apoiando, né? Outra forma de nos apoiar é os e-books. Nós temos e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books com muito conteúdo agregador, que acho que pode ajudar, seja investidor iniciante ou quem tem certa bagagem. E além do mais, são baratinhos. Considere fazer aquisição, que vai nos ajudar imensamente. Muito obrigado a todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho. Por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente os membros. Recentemente, o Thalisson, além de renovar o clube de membros, ele ainda se tornou membro Gold, que é um pouquinho mais caro aí. Muito obrigado pelo apoio. O Bruno Santiago e a Isabela também são membros. O Bruno renovou o clube de membros e a Isabela é membro nova aí. Muito obrigado de coração. Lá no canal Amufiagro, o Alexandre é membro Gold lá, o Antônio membro Silver e o EF Barros é membro Bronze. Obrigado vocês que são membros, vocês carregam o canal nas costas, vocês ajudam pra gente continuar fazendo o nosso conteúdo aqui. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo aqui foi uma sugestão de membro. Então aqui ó, Rafa Braga falou: Amor, boa noite. Teria como atualizar o RBRR, por gentileza? A gente está trazendo aqui informações a respeito do RBRR. Nós estamos dentro do relatório gerencial agora, tá? Esse relatório, ele é de agosto. Então, o relatório de setembro referente a outubro ainda não saiu. Quando esse vídeo for ao ar, provavelmente já vai ter saído o relatório, mas não dá para esperar. Então, esse relatório vai ter um pouquinho de defasagem. O relatório da RBR é um relatório, assim, bem completo. Eles trazem bastante informação. Eu acho a RBR uma ótima gestora, apesar de eu não ter nenhum ativo deles. Então, aqui, ó, tem 22 páginas, tem muita informação interessante. Aqui ele vai falar sobre movimentações, essa parte aqui eu não vou ler para vocês, eu acho ela... Se você for cotista do fundo ou tiver interesse no fundo, é interessante você pausar o vídeo aqui e dar uma lida nessa parte, tá? Aqui ele traz um resumo do fundo, ele tem 41 CRIs, ele tem 1 bilhão de patrimônio, 1 bilhão e 270 milhões, o duration não é alto, é um duration interessante. Aqui, a média dos ativos da carteira é CDI mais 2,7, IPCA mais 7,3, então por aqui a gente vê que são... taxas interessantes, taxas bacanas, e dá para ter noção que tem uma certa segurança, não são ativos de muito risco, né? Dos CRIs que o fundo possui, 16% são indexados a CDI e 86% indexados à inflação, a IPCA. Ou não só IPCA, tá? Porque ele também tem ativos indexados a IGPM. E aqui, o LTV do fundo, Loan to Value, ele é de 63%. Não é um LTV bom, mas por ser ativos de entre aspas, né, muita segurança, é totalmente aceitável. O ideal dos LTVs é que ele seja na faixa de 50. O que é LTV, Amu? Assim, resumidamente a cada dívida, o quanto ele tem de garantia. Então essa razão de 63 aqui, ó, a cada 63 de dívida ele tem 100 de garantia. Se esse LTV for na casa de 50, ele vai ter ali, para cada 50 de dívida, ele tem um dobro, né? Vai ter 100 de garantias. Mas, por ser ativos seguros, também é algo totalmente aceitável, tranquilo em relação a isso. Um ponto que eles trazem de destaque, e isso é bastante seguro para o fundo, é que suas garantias que foram dadas, ó, 86% das garantias estão em São Paulo, e metade dessas garantias estão na região Prime de São Paulo. Faria Lima, Jardins, Pinheiros. Então, assim, por ser ativos altamente seguros a garantia, então eu considero ser um número bom esse LTV por ser ativos de alta segurança, tá? Mais abaixo aqui, ele fala o movimento que eles estão fazendo. O CCRF, que é um fundo de papel, aparentemente eles vão comprar o CCRF. Como é que eles vão fazer? O que vários fundos têm feito, esse movimento, eles vão comprar com cotas do próprio fundo. Então esse fundo abriu uma subscrição. Como esse é antigo, pode ser que já tenha até ocorrido, já tenha até acabado e tal, tá? Mas eles vão pagar o fundo com cotas do próprio fundo. E aí eles vão, o CCRF vai ser vendido ao RBRR e com isso eles vão aumentar aí o tamanho do seu portfólio. Aqui ele fala um pouco sobre esse movimento, como é que vai acontecer. Qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida com atenção. Aqui ele traz mais alguns detalhes, ó. Então, a BTG é o administrador, a RBR é a gestora, um fundo com quase 140 mil cotistas, 13 milhões de cotas emitidas, patrimônio de 1 bilhão e 200. A cota, na época, né, valia 94 e o valor de mercado na época era 90 e 50. A gente vai ver que teve essa pequena queda.
Aqui a gente vê as taxas do fundo, gestão 0,8, administração 0,15, e aí ele tem uma performance se bater 20%, uma performance de 20% se bater o CDI. Então isso aqui para mim é algo bem abusivo, ruim. Por quê? Beleza, nesse momento eles não estão conseguindo bater o CDI. Mas venhamos e convenhamos, a maior parte do tempo eles vão bater o CDI? Vão. Então eu acho essa taxa de performance meio... Poxa, se o fundo é indexado a IPCA, por que eles me colocam uma taxa de performance de referência do CDI, sabe? Ainda mais 100% do CDI. Não vejo isso como sendo justo, não. Sendo que a maior parte do tempo eles vão bater o CDI. Aqui ele fala sobre um ativo que eles estão investindo, né? E é ISG e tal, um galpão. Qualquer coisa também, vou pular essa parte. Vocês podem pausar o vídeo aqui, dar uma lida com atenção. E mais abaixo aqui ele vai falar sobre o cenário macro. Também não vou ler. Mas, se você gosta do fundo, ou até mesmo se você quiser entender quais os movimentos futuros, ó, aqui ele vai falar sobre o Copom, o Selic, sobre o IFIX, sobre o movimento dos mercados nossos internos, aí, principalmente do segmento de lajes, ainda mais porque os CRIs que o fundo possui, tem muitos CRIs nesse segmento de lajes, qualquer coisa, você pode dar uma pausa aqui e dar uma olhada com atenção nessa parte. Eu vou dar continuidade no relatório, e aí a gente vê aqui sobre a DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, o que acontece, ó? O fundo distribuiu 65 centavos como rendimento referente de agosto, o pagamento ocorreu em setembro. Então, esse relatório está com um mesinho de déficit, quase 2 meses, porque nós já estamos quase... Quando esse vídeo for lá, já vai ser novembro. Eu estou gravando ele em outubro. Aqui ele mostra, então, a DRE. A gente vai ver logo no acumulado dos últimos 12 meses, mas, ó, junho, julho e agosto. Em agosto, olha a diferença do quanto o fundo está receitando, por isso as quedas. Então, ó, em junho ele receitou 12 milhões, depois 11, depois 7. Se ele receitou menos, ele vai entregar menos. Não tem milagre. De novo, lembra que eu falei que ele tem uma taxa fixa mais a inflação? Então, os CRIs do fundo, ó, 6,9, 6,8, 6,3 em linha. Beleza? Os juros em linha. Agora, a correção, que chegou a ser de 3 milhões e 600, caiu para 3,100, depois caiu para 400 negativo por causa da deflação. Então, esse movimento aqui, ó, de inflação baixa ou deflação afeta severamente o fundo aí, ó. Ele atualmente não tem dinheiro em caixa, é aplicado em LCI. Os FIIs também reduziram seus rendimentos, ó, de 1 milhão e 100 para 918, 812, 2 mil. E o dinheiro parado em caixa está ali na faixa 438 mil, 519, 515. E as despesas do fundo também estão em linha. 1 milhão aí em média por mês de taxa de gestão. Taxas totais, na verdade, né? Vamos ver no acumulado, ó, o fundo teve 11 milhões 528 mil de despesa. A gente vê o que é que isso representa, ó, isso aqui vezes 100, quanto que essas despesas representam frente às receitas. Então isso aqui dividido pelo total que ele receitou, que foi de 127 milhões 362 mil. Então, nos últimos 12 meses, as despesas do fundo estão na casa de 9%. É uma taxa aceitável, não tá careira, mas essa taxa do fundo, quando entra performance, ela machuca bastante o fundo. Então, em outros momentos, ele tende a diminuir um pouco o que ele rende por causa disso. Como o fundo o tempo inteiro está tentando se basear em CDI, né? Ele mostra períodos que ele rendeu menos que o CDI, um bom período que ele rendeu acima e novamente ele começou a render abaixo do CDI. Esses momentos aqui são momentos agora de deflação, momentos de inflação um pouco mais baixa. Ele também mostra os dividendos do fundo. Momentos que a inflação está mais alta, o fundo consegue performar um pouco mais. Atualmente eu vejo com tranquilidade esse fundo conseguir entregar na casa de 80, 85, 90 centavos com facilidade. Talvez R$1 ou acima, ele vai enfrentar um pouco de dificuldade para entregar. E ele mostra também um comparativo. Teve momentos que ele descolou mais. Por quê? Frente ao valor de mercado, momentos que o mercado, a cota estava mais descontada. E ele estava entregando dividendo maior, então estava tendo um descolamento maior. Atualmente o yield está quase em linha com o valor de mercado, porque ele não está tendo tanto desconto assim frente ao seu valor patrimonial. E ele mostra que ele tem 20 centavos de reserva. Isso aqui pode ajudar nesses momentos, igual a gente viu ali no relatório, que ele chegou a ter resultado negativo, né? Então isso aí pode ajudar no resultado de entrega do fundo aí. Continuando aqui no relatório, ele mostra quanto que o fundo rendeu frente ao CDI. Poxa, Mu, você acabou de mostrar lá atrás que ele está rendendo no acumulado dos últimos 5 anos menos do que o CDI. Por que aqui está mostrando mais? Eu concordo mais com esse ponto do gestor, tá? Só que aqui ele fala de dividendos frente à variação do patrimônio líquido. Vamos ver, ao invés disso, vamos ver em relação à variação da cota de mercado. Então isso aqui eu acho mais interessante. Então, olha só, o fundo está conseguindo render 128% acima do CDI. 28% acima do CDI, tá? E por que lá ele está falando, ó, 3, ó? Por que essa rentabilidade está maior? Porque eu acho isso interessante, é justo. Quando você investe no Tesouro Selic,
quando você investe em qualquer CDB, qualquer que seja renda fixa, qualquer delas, renda fixa tem vencimento. Não interessa se é para curto prazo ou para longo prazo, ela tem vencimento. No momento do vencimento, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar imposto de renda. Então, essa baboseira de que, poxa, a Selic foi de 13%, 12%, 11%, cara, foi. Não foi, isso é verdade, foi sim. Só que não é isso. E o imposto que você tem que pagar depois? Então, você vai pagar ali, começa com a tabela regressiva, né? Então, 22,5%, 20%, 17,5%, 15%. Então, você vai ter que pagar imposto. Então, por isso que dá essa diferença. Quando você desconta o imposto de renda, acaba que o resultado é um pouco maior. Então, é como se fosse o que eles chamam, no termo de mercado, chama de grossapado. Quanto é que foi a rentabilidade grossapada? Aí, nessa rentabilidade, desconta-se quanto que seria o imposto de renda da renda fixa aí. Então, isso seria um pouco mais justo a comparação. Não sei se você entendeu, qualquer coisa, deixa sua dúvida aí nos comentários. Continuando aqui, ele fala sobre tabela de sensibilidade. Para quem investe por longo prazo, o ideal não seria você gostar que o ativo está subindo. Você deveria gostar que ele estivesse lateralizado ou até mesmo com queda. Olha o quanto que, na data que fechou esse relatório, ó, 31 de agosto, a cotação era 91, era como se fosse uma média de IPCA mais 7, ó, já descontado as taxas do fundo. Como hoje ele está na casa de 88, ó, olha o quanto melhorou a rentabilidade. De IPCA mais 8,14. Você ganhou um ponto percentual aí de rentabilidade. Se despencar aí para R$ 85, você já sobe para 9,23. Então, na verdade, ao invés de você querer que ele volte para os R$ 100, você está acumulando, você deveria contar que o fundo tivesse uma queda, desde que não seja por perca de fundamentos. Esse é um ótimo momento para você estar acumulando, porque depois a sua rentabilidade pessoal, né, o yield on cost seu, vai ser bem maior. Então, eu gosto de movimentos de lateralização ou de queda. Novamente, ele traz mais aqui aquele resumo do PL. E aqui, ó, de tudo que ele investe, ele tem 98% alocado em CRIs. Aí esses CRIs estão subdivididos da seguinte forma: 16% em CDI, 70% em IPCA e ele tem GPM 12%. Esse GPA está machucando bastante o fundo, tá? Que GPA está sofrendo muito. E GPM está sofrendo muito. Ele tem, além disso, caixa 4%. Poxa, se ele tem 98%, mais 4%, passou de 100%. FIIs, ele tem mais 5%. Então passou de 100%. Por que ele passou? Porque esse fundo ele tem alavancagem. Ele tem 8% de compromissadas, 8% de alavancagem. A carteira média do fundo está rendendo CDI mais 2,73%, IPCA mais 7%, GPM mais 4,96%, duration de 3,74 anos. Aqui ele mostra o valor e tudo isso aqui já está desatualizado, né? E mais abaixo, continuando, a gente vê as estratégias do fundo. Então, o fundo tem por estratégia Core, Tático e Liquidez. O que é Core? Os CRIs High Grade, com no mínimo rating A. O que é Tático? Book High Grade, com CRIs de carrego abaixo da taxa média Core, mas que apresentam potencial de ganho de capital. Então, esses aqui eles literalmente são para fazer ganho. Então, 96% está na estratégia Core, 11% na Tático e 2% na Liquidez, tendo em vista que o fundo possui alavancagem. Então ele tem um range, né, de Core. Ele pretendia ter pelo menos 70%, hoje está em 94%. Tático no máximo 20%, hoje está em 9%. E Liquidez no máximo 20%, hoje está em 4%. E aqui ele mostra os spreads de cada um dos ativos que ele investe, né, dos seus devedores. E aqui ele mostra também o histórico. E a gente vê que ele está bem em linha com o histórico, não está nada fora do normal. Em média, sempre foi perto de 70% indexado a IPCA. Hoje está em 71%. E GPM sempre teve 14% ali. Como atualmente o GPM está ruim, está machucando o fundo. Mas no momento que o GPM dispara, isso ajuda bastante para o resultado do fundo. Então, se e quando, porque vai acontecer, quando o GPM disparar, vai passar a trazer um resultado bem positivo para o fundo. CDI já chegou a ser uma exposição maior durante um período, e agora ele vem reduzindo a exposição a CDI. Na minha humilde opinião, é uma decisão assertiva, porque eu acho que o CDI vai continuar caindo. Pode ser que descontrole tudo e tenha que se manter alto e tal, mas eu acho que o governo, nem que seja na marra, vai meio que forçar essa queda da Selic aí, então acho que o CDI vai cair. E também a média de alocação pelas estratégias deles, Core, Tático e Liquidez. Então atualmente ele está correndo mais para Core, que teoricamente é algo mais seguro, né? A parte tática, que era para fazer giro, reduziu bastante, pode ser porque eles tenham vendido com lucro aí. E a parte de liquidez chegou a ser pequena, já chegou a ser mais alta e atualmente está entre 2% e 4%. Aqui a gente vê o spread médio que a gente já viu lá atrás, né? IPCA mais 7, CDI mais 2, IGPM mais 5.
71, 16 e 12%. Os LTVs médios da carteira, mas a gente já viu o total lá, né, o acumulado. Uma boa parte dos ativos que ele investe, ele mesmo ancoram o financiamento da dívida, 84% são por meio de ancoragem, 4% eles pegam no mercado secundário e 12% eles pegam por meio de oferta 476. Nessa parte de tipo de risco da carteira, 75% do risco, acredito eu, que seja no risco corporativo. Ele vai ter ali locação multi em 24% e pulverizado 1%. Acho que é isso, não fica muito claro aqui porque essas cores aqui no quadradinho estão um pouco parecidas. Mais abaixo aqui, o que a gente vê? Quais os segmentos que esse fundo investe? Ó? Lajes, 42%. Galpão, 33%. Residencial, 22%. E shoppings, 3%. Segmentos totalmente seguros. E nesse fundo aqui, dificilmente você vai ver um evento, eu chego a beirar o impossível do que ocorreu lá com HCTR, Deva, Tord. Então, é um fundo, de novo, né? Muito, muito, muito seguro. Você não vai ver nesse fundo aqui um alto rendimento, mas também dificilmente você vai ter dor de cabeça com inadimplência, alguma coisa nesse sentido. O fundo ele é majoritariamente atrelado ao Sudeste, ó, 73%. Ele tem um percentual pequenininho no Nordeste, 2%, e mais 7% no Centro-Oeste. E na imensa maioria dos seus ativos, ó, ele vai ter um rating A. Eu não gosto muito de rating, para mim não é algo... Porque esse rating às vezes sempre tem falhas, né? Mas pelo menos no nível de risco, a maior parte ele é risco A, qualidade de crédito muito, muito boa, né? A ou acima. Então isso também traz bastante segurança aí para o fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, a gente ainda vai voltar lá e ver mais alguns detalhes a respeito desse fundo, como a carteira, né, algumas coisas nesse sentido. Antes de a gente voltar lá, eu trago agora a forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós aí, e aí, você conhecia o RBRR? Você tem cotas dele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Para mim, ele é um ótimo fundo de papel seguro, high grade, ótimo, tanto o RR é de high grade. Mas eu, particularmente, não tenho esse ativo no meu portfólio. Por quê? Por questões de gosto pessoal. Eu acho que tem outros ativos aí tão bons e tão seguros quanto, mas que entregam uma rentabilidade um pouco melhor. Então, eu não tenho, mas eu considero sim ser um bom fundo e que pode estar sim numa carteira diversificada. O fato de eu não ter não significa indicação de compra ou venda, ou que ele seja ativo bom ou ruim. Nós temos um canal secundário que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos, o canal Mufi Infra. Já contamos ali com quase 500, ó, 481. Então vai lá, nos ajude a chegar aos 500 inscritos, aos 700, aos 1000. É muito importante para a gente. Obrigado vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais eles estão presentes em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe seu comentário lá. A gente abre caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atendê-la o mais rápido possível. Muito, muito obrigado vocês que atendem o nosso no pedido aí e nos ajudam. Aqui agora a gente vê o relatório do fundo. Vou até dar um zoom um pouco maior. De novo, esse fundo dificilmente vai acontecer com ele o que aconteceu com os outros fundos, né? E ele é bem pulverizado, sendo que o ativo que ele tem maior exposição é um CRI da Leroy, com 9,2%. Se está escrito Leroy 2, cuidado, ó, Leroy 1. Então isso aqui para mim, a gestão tinha que ser um pouco mais transparente, ou agrupar os dois juntos aqui, dizer a exposição total, né? Mas saiba, Leroy ó, é 9,2% e outra aqui ó, mais 3,7%. Então Leroy aí tá com 14%, 13,9%, 14% de exposição. Então isso aqui é uma exposição bastante grande, né? Mas não é nada demais. Acho que, pela segurança e tal, dificilmente isso traria problema para o fundo. Mas tem que estar ciente, né? É uma exposição aí que, se isso der problema, pode machucar o fundo, quase 14%. JK Financial, Brookfield e tal. Então a gente tem aqui, ó, JFL Faria, a Union Faria Lima 2, Union Faria Lima 1. Tá vendo aqui, ó, duas exposições, ó, 4% e mais 2,6%. Então, na verdade, isso aqui é exposição de 6%. Ainda assim, com exceção desse primeiro aí, ó, os demais tá no percentual bem bacana, 8, 7, 5 e tal. E depois você vai ver bastante pulverização, ó. Então, é um fundo, como ele mesmo explicou lá, que tem muitos CRIs, 50 e tantos CRIs no seu portfólio, e traz bastante pulverização para a carteira. Eu reputo ser um dos fundos mais seguros que a gente tem no mercado. Os fundos que ele tem no seu portfólio, ele vai ter um fundo de infra da Valora, 1,7%. Ele tem o MCCI, Game 11, FLCR, outro fundo da Nave e o KNCR, ó, com percentuais também relativamente pequenos. E mais abaixo, a gente vê aqui um por um. Aqui ele vai falar sobre negociação, rentabilidade e tal. E aí a gente vê os ativos que ele possui. Então, os devedores, né?
Se você tem esse ativo ou quer ter esse ativo, é altamente recomendado que você venha nessa parte valer um por um os devedores, para você ter uma noção maior, ver como é que funciona, como é que funcionou a estruturação, né? É interessante você ver sobre isso. É uma das partes mais interessantes. Então, praticamente daqui até o final do relatório é falando sobre um por um os devedores do fundo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBRR são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que apoiam o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que têm adquirido as planilhas, o e-book, vocês que têm adquirido, vocês que são membros, que fazem doação para o Pix, muito, muito, muito obrigado. Saiba que isso aí ajuda bastante a gente, eu sou muito grato. Por falar em adquirir, né? Lá no canal Amudicas nós contamos com e-books de português para concurso. Se vocês quiserem fazer aquisição, vai nos ajudar imensamente. Obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!